Vocês conhecem a princesa Ametista? Bem, se sim ou não, vamos falar mais sobre essa personagem que precedeu princesas loiras de reinos distantes, antes mesmo de Adora e Sara. Fala, observadores! Assim, nosso foco será a fase clássica da personagem Ametista, publicada pela Editora Abril na década de 1980, e para isso vamos acompanhar a história com as edições que temos acesso. Em julho de 1984, quando a Editora Abril adquiriu os direitos de publicação dos personagens da DC Comics na Super-Homem número 1, para complementar o mix de histórias da edição inaugural, o editor da linha da DC Comics, Sérgio Figueiredo, colocou a primeira parte da minissérie de Ametista, a Princesa do Mundo de Cristal. Criada por Dan Mishkin, Gary Cohn e Ernie Colon, responsável pela arte também, Ametista começou sua história na revista Legends of the Super-Heroes dos anos 98, de abril de 1983, mas logo ganhou uma edição solo em maio de 1983. A história contava como a jovem Amy Winston descobre ser a herdeira desaparecida do trono do reino de Ametista e, por conta disso, a rainha do mundo de cristal. Seus direitos foram tirados pelo infame déspota Opala Escuro. Aqui eu vou fazer uma pontuação, pois na década de 1980, quando a história foi escrita, temos uns termos como negro que estavam ligados às trevas. Então, no intuito de não praticar racismo neste vídeo, eu estarei transformando o termo para escuro ou trevas. Dito isso, seguimos. Opala havia tirado o trono dos pais de Ametista, assumindo um totalitarismo de crueldade. Mas a esperança estava guardada em outra dimensão, ou seja, na nossa terra, para onde a Amy havia sido enviada pela bruxa-mãe Citrina. Amy havia sido entregue aos seus pais adotivos, Mary e Herbie Winston, e foi criada por eles até os 13 anos de idade, quando Citrina envia para ela uma ametista, a sua joia. Mas o pequeno ser do mundo de cristal é seguido por um dos servos do Senhor das Serpentes, Sardônico, bruxo aliado ao Opala Escuro. Daí começamos as aventuras que, como eu disse, durariam 12 edições inicialmente. Durante a história descobrimos que o filho de Opala, Coralino, era um terráqueo sequestrado e levado ao mundo de cristal também, enquanto Grunt, aliado de Ametista e Citrina, era um filho primogênito de Opala Escuro e desejava se vingar de seu pai. A história mantém a constante relação entre a Terra e o mundo de cristal, pois, mesmo sendo ametista, Amy não deixa sua vida na nossa dimensão para trás. Até que Grant e seus irmãos terminaram parando na Terra. Depois de levá-los de volta ao mundo de cristal, Ametista termina ficando por lá para iniciar a derrocada de Opala Escuro. Grant e seus irmãos tentam derrotar o seu pai déspota, mas terminam perdendo a vida no processo. Depois, durante o casamento de Lorde Topázio, quando ele abriria a mão de seu reino para sua irmã, Ametista chega e consegue desmascarar os planos de Opala, fazendo fugir em meio a um rebuliço do casamento fracassado. Logo, vários membros do mundo de cristal se juntaram a Ametista na luta contra o Opala Escuro, mas uma ameaça chega ao reino através dos emissários de Varn, que agem devorando e destruindo reinos de todos os reinos, principalmente o Reino Diamante. Os emissários terminam recebendo uma ofensiva quando tentam destruir o Reino Rubi. Ametista descobre como detê-los,
mas o fim do reino rubi ocorre de qualquer jeito, enquanto as princesas esmeraldas eram duas e o Lorde Água Marinha chegam ao reino de ametista. A pequena princesa Esmeralda, que tem conexão com a natureza, percebe um perigo com um fragmento da joia ametista e, junto com a princesa ametista, partem para encontrar e enfrentarem o filho adotivo de Opala, Coralino, que, usando armas da terra, vence a ametista e leva o fragmento para Opala Escuro. As duas últimas edições são a intensificação da guerra dos 10 reinos do mundo de cristal contra o Lorde Sombrio, o principal aliado de Opala Escuro, Sardônico. Ele é levado pelos emissários de Varne, pois Opala decidiu não pagar a eles pelo trabalho que haviam realizado. Sardônico escapa do reino intermediário, mas Opala Escuro está usando um peitoral com os fragmentos das 10 gemas dos reinos do mundo de cristal. Citrina canaliza a energia das 10 gemas mestres para um ataque fulminante contra o Opala Escuro, mas seu corpo frágil não suporta, passando a missão para a ametista, que ainda ganha mais poder com a ajuda inesperada de Sardônico. Só que o fim de Opala Escuro ocorre nas mãos de seu filho Coralino. Bem, aqui eu faço a minha pausa para pedir que não esqueçam de deixar o like aí, caso estejam gostando do vídeo. Lógico, caso não estejam gostando, bem, pode dar o dislike, é aquele lance, aquele feedback aqui entre a gente. E se estão gostando, não deixe de se inscrever aqui embaixo no canal e dar aquele peteleco na sinetinha para receber as comunicações dos vídeos aqui do Velho na Torre, que eu posto bem aqui mesmo. Bem, seguindo, a história termina com a ametista retornando à Terra e voltando a ser M, uma jovem menina. Sua história continuou em uma revista anual, onde o mundo de cristal enfrenta uma nova ameaça, que leva um Mushkin vir à Terra chamar M, que retorna e termina enfrentando, com a ajuda da princesa turquesa e da jovem princesa Esmeralda, um gato demoníaco. Mas uma nova ameaça espreita nas sombras e ela seria apresentada em um segundo volume da série, que começou em janeiro de 1985 e terminou na 16ª edição dessa série, em agosto de 1986. Nesse segundo volume, após retornar para a Terra com a jovem Esmeralda, que ajudou a deter o Gato Sombrio, M não consegue acessar o mundo de cristal, que se encontra com graves problemas entre todos os seus reinos, que disputam o comando do reino de cristal, na ausência de ametista. O problema é que entre eles está Sardônico, que continua a tramar com o mal, agora representada pela Jade de Fogo. Assim, desculpem não me aprofundar mais nessa série, como eu tinha falado antes, pois não encontrei todas as edições, lendo somente as 3 primeiras desta fase. Mas podemos dizer que enfrentar Jade de Fogo foi pouco, pois aparentemente Coralino conseguiu ir para a Terra, sendo reconhecido por M e pela jovem Lady Esmeralda. Essa série de quadrinhos colidiu com A Crise nas Infinitas Terras e terminou finalizada pelas mãos de Kate Giffen e Mindy Newell, que em 1987, pós-Crise nas Infinitas Terras, retornariam em uma minissérie de 4 partes com a Ametista. A história traz algo que aparentemente foi estabelecido em um período anterior à minissérie, onde a Ametista é uma representante dos Lordes da Ordem contra os enviados dos Lordes do Caos, como o Opala Escuro, Sardônico e Jade de Fogo, também falha entre tantos outros. Na minissérie, o mundo de cristal passa por um período de regozijo e paz nos reinos, com exceção do reino de Ametista, que anda devastado desde que a princesa do mundo de cristal desapareceu.
Lorde Topázio e Lady Turquesa tiveram filhos, 2 gêmeos, Donal e Rin, que não entendem, pois enquanto um deseja a aventura, o outro tem um lado sombrio despertado, com uma ganância pelo poder. Rin termina libertando Falha, que o transforma em Mordru. A Ametista desperta após ser guardada por anos pelo Lorde Opala Branco, iniciando uma nova batalha pela segurança do mundo de cristal. E, sim, ele é Opala Branco e, na verdade, era o antigo Opala Escuro, que foi dominado pelos Lordes do Caos, graças a Sardônico. Ele aparece na segunda série de quadrinhos, ao lado de Coralino, aparentemente no começo tendo esquecido de seu passado. Voltando, a Ametista enfrenta o Rin na forma de Mordru, enquanto M, a mais jovem Lady Esmeralda, se depara com uma invasão do mundo de cristal em sua casa, sendo levada, finalmente, de volta para a sua dimensão no Reino de Cristal. Lógico, seu retorno não se dá por ela desejar isso, mas sim porque Falha a tirou de lá forçadamente. Enquanto isso, Donal retorna ao Reino de Topázio e vê este dominado pelo mal. Seus pais e sua irmã caçula, Amber, estão escondidos em uma câmara secreta do palácio. Por fim, Falha é derrotado. O caos assume o corpo de M e cria uma outra frente de batalha contra a Ametista. Mas Donal e Topázio chegam para ajudar a Ametista. Donal termina perdendo a vida nas mãos de Mordru e Caos é tirado do corpo de M, sendo jogada ao vazio novamente. M retorna para a Terra junto com Amber, pois descobrimos que a pequena é filha de Ametista. Ametista pune Mordru pelos seus pecados e demonstra a todos que é o próprio mundo de cristal. Em 2012, durante os 952, a escritora Christy Marx reiniciou a história de Ametista na revista Sword of Sorcery, Amethyst. A mãe da princesa do mundo de cristal ainda está viva e dominante, combatente, mas a história não conquistou um público, sendo encerrada na 8ª edição desta nova série, onde a princesa, sua mãe e sua tia encaram o vilão Eclipso do universo DC. Essa Ametista, que agora é conhecida como a Maia, chegou a fazer parte da Liga da Justiça Sombria. Após o renascimento DC, a Maia é apresentada mais jovem e com os cabelos agora de cor ametista e chegou a fazer parte da Justiça Jovem. Ametista é uma história simplesmente fantástica, que por anos a DC Comics tentou relançar e refazer, mas é como muitas outras histórias da década de 1980, onde o personagem teve mais força e uma história mais significativa nas mãos de seus criadores originais. Os acréscimos dela, sendo uma lady da ordem, simplesmente pode ser interessante, mas foge do conceito de magia capa-espada que foi criado anteriormente. A Ametista tinha um encanto único, que chegou ao Brasil na Super-Homem e na Super Powers, deixando sua marca. Pena que não foi contínuo, mas marcou uma época dourada dos quadrinhos, que fugiam da ideia somente dos super-heróis cotidianos. Por que mencionei as princesas loiras logo no começo do vídeo? Bem, por mais que talvez não seja uma inspiração, pois mulheres brancas de cabelos loiros inspiravam pureza e nobreza na década de 1980, vale lembrar que a Ametista antecedeu 2 princesas das animações, She-Ra, que era o alter ego da princesa Dora, irmã gêmea do príncipe Adam, He-Man, e a princesa Sarah, da animação Cavalo de Fogo, que era herdeira do reino de Darshan, que era em outra dimensão também. Bem, qualquer semelhança
com ametista é pura coincidência. E aquele lance, eu não sei se tem como encontrar ainda alguma edição de ametista à venda, se você consegue encontrar. Eu dei meus pulos para ler algumas histórias. A história de 12 edições, como eu falei, foi publicada na Super Homem e o final na Super Powers, então deu para eu ler, mas o resto, sinceramente, eu não sei como encontrar. Dei meus pulos, li o que eu pude. E eu finalizo o vídeo aqui. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se não gostaram do vídeo, pode dar o dislike. Aquele feedback aqui entre a gente. Outra coisa que eu peço a vocês e aos meus observadores, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo se já conheciam a ametista, se não conheciam a ametista. Eu gosto de fazer vídeos assim porque, gente, me encanta, é a minha época, década de 80, então eu gosto. Outra coisa que eu também peço aos meus observadores, e peço para você que ainda não é inscrito, mas fica mais um pouquinho aí, compartilhe o vídeo, joga esse vídeo para frente para trazer mais pessoas aqui ao Velho na Torre. E coloquei no começo, pedi no meio, peço aqui agora de novo, tem aqui embaixo o botãozinho de inscreva-se. Clica nesse botão de inscreva-se, não esquece nunca, nunca mesmo, do peteleco na sinetinha para receber as comunicações dos vídeos que eu posto aqui. Às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Fui.